Por que que é importante vocês saberem fazer pestanas? Até tem algumas pessoas que podem falar, ah, mas eu consigo já fazer pestana. Isso para mim é muito simples. Mas será que a sua pestana sai som direito? Ou não só isso, mas será que você sabe realmente tocar pestana? Se você acha que sabe, depois eu vou mostrar para vocês as possibilidades que tem de você saber tocar pestanas, você encontrar qualquer uma delas. Para quem é mais iniciante, para quem está bem no começo, o foco principal normalmente é conseguir montar e fazer sair som. Quem já sabe fazer algumas pestanas, o foco principal é conseguir conhecer elas em outros lugares. Então vocês vão ver que a importância de fazer pestanas é muito grande para quem quer tocar em grupo de louvor, em banda, na igreja, é necessário. Se você não sabe fazer pestana, você já não vai dar conta de tocar na igreja, porque praticamente qualquer música tem sempre pelo menos uma pestana. Então, se você não sabe elas, fica bem difícil. E eu desenvolvi um método, uma forma de estudar pestana que realmente funciona muito bem. Se eu soubesse isso quando eu comecei a aprender, galera, teria facilitado demais. Mas eu não tive essa oportunidade, essa facilidade, porque ninguém me ensinou isso antes. Então, um exemplo que eu dei, até num vídeo que eu gravei essa semana, foi você usar sempre as pestanas. A maioria das pessoas evitam elas pelo fato de não conseguir fazer sair som, tirar som delas e fazer funcionar bem. Então, pelo fato de não conseguir tirar som das pestanas, normalmente as pessoas cometem o pior erro que deveria, que é evitar. Então, a música tem um Fá. Aí, ao invés de fazer um Fá assim, que é em pestana, normalmente o pessoal simplifica e faz um Fá com sétima maior. Ah, tem um Si menor. Aí o pessoal vai e faz o Si menor assim, para evitar a pestana. Esse é o maior problema. Por quê? Para você tocar pestana, galera, precisa ter musculatura. Tem gente que fica nesse mito, é força ou é jeito? É força ou é jeito? Na verdade, é força e não jeito. Por quê? Teve um comentário aqui perguntando sobre pestanas e falou, professor, como que eu faço para me tirar som? Qual que é o jeito que tem para mim conseguir tirar som das minhas pestanas? E eu falei, não tem jeito, você precisa treinar, praticar. E aí eu recebi o comentário, essa pessoa respondeu de novo, não, mas tem um jeito, como que é que você põe o dedo? Galera, não é o jeito de pôr o dedo. Pestana, todo mundo sabe que é apertar todas as cordas. Então não existe jeitinho. A maioria das pessoas ficam esperando isso, que eu chego e falo, ó, coloca o dedo aqui, inclina um pouquinho pro lado. Não existe segredo, galera. O importante é você praticar, é como se fosse uma musculação. Quanto mais você usa, mais músculo você adquire e mais fácil se torna. Se você não praticar, vai se tornar algo complicado, porque você nunca vai ter musculatura. Por isso que eu falei anteriormente, que é impossível você conseguir aprender a tocar pestana sem usar elas. Então, para quem tem dificuldades, para quem evita as pestanas, nunca mais faça isso, porque se você não estudar elas, você nunca será capaz de conseguir tirar som das pestanas. Então, o que eu sugiro para vocês? Pegue as músicas que tem o máximo possível de acordes em pestanas. Então já vai a primeira dica, ó. Uma música que tem bastante pestana é essa daqui, ó, que tá em Si. Você sabe cantar essa música, a letra dela? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Tudo está em ti. Ó, a gente vai cantar, eu vou falando as notas, ó. Si que é pestana. Contigo caminhar. Ó, tudo pestana. Tu és a direção. Pestana. O sol a me guiar. Pestana. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Viu que legal? Quantas pestanas que eu usei aqui nessa música? Então foram várias pestanas, Si, Fá sustenido, Sol sustenido menor e Dó sustenido menor. São várias pestanas, são 4. Para mim já não é mais um desafio fazer pestana, por quê? Eu uso muito elas. Agora, para quem nunca faz, por exemplo, nem um Fazinho aqui, vai ser sempre um desafio. Então as pessoas evitam as pestanas, aí falam, nossa, eu queria tanto aprender pestanas, mas eu não consigo. Inclusive, uma das coisas que eu mais recebo, tipo comentários, quando os alunos começam a fazer aula comigo, eu sempre falo, pessoas que já estudou música antes, violão antes. Eu falei, e aí, você já estudou música quando era criança ou quando era mais novo? Eu falei, e aí, você aprendeu? Eu cheguei a tocar, mas quando chegou nas pestanas eu desanimei e eu desisti. Eu achei que era muito difícil, não era pra mim.
Eu falo, tá, mas você treinava pestana? As pessoas sempre falam, não, porque era muito difícil, doía minha mão, eu não tinha paciência. Galera, tem que estudar pestana. E como você faz isso? Pegando músicas que tem o maior número de pestanas possível. Claro que, se você é bem iniciante, começa tocando músicas que tem uma pestaninha só, ou duas pestaninhas, tipo, não muitas pestanas para você começar a acostumar com elas. Depois que você desenvolver, começar a aprender algumas, tirar um pouco mais de som, aí sim você parte para músicas que tenha mais. Igual aqui que eu dei o exemplo de uma música que tem 4 pestanas, mas eu posso tocar uma música completamente em pestana. Então você também pode se perguntar uma outra coisa. Ah, beleza. Se eu desenvolver as pestanas, vai ser para quê? Se eu tenho a possibilidade de utilizar um capotraste para evitar elas, igual você ensinou nas outras aulas, como mudar a tonalidade das músicas. Então, tecnicamente, não teria sentido você estudar pestana? Tem sim, galera. Então, além da aplicação de você conhecer as pestanas, você ainda tem a possibilidade de tocar alguns estilos, alguns ritmos musicais, que só com pestana você consegue tocar bem. Se não for com pestana, você não vai dar conta. Então, vou dar um exemplo aqui para você entender. Se eu tocar uma música que esteja no tom de Mi menor, ó, vou fazer o Eu Navegarei. Eu navegarei, ó, Mi menor, aí não é uma pestana. No oceano do Espírito, tudo fácil. Ai, ali adorarei ao Deus do meu amor. Ó, até o Si eu fiz sem pestana, com sétima. Beleza, aí você fala, dá pra mim tocar essa música desse jeito, tudo simples, fácil. Mas, depender do ritmo que você for tocar, tem que ser pestana. Vou dar um exemplo. Reggae, se você quer tocar um reggae no violão, você precisa abafar as cordas. E como que a gente abafa? Levantando os dedos. Então, se eu faço, por exemplo, aqui, ó, um Mi menor em pestana, eu toquei o som. Se eu levanto os dedos, some, ó. Ó, já virou reggae, tá vendo? Agora, se eu faço um Mi menor com corda solta, como que eu abafo? Se eu levanto o dedo, ó, não abafa. Por que que não abafa? Porque as cordas estão soltas. Então não tem como você abafar as cordas se elas estão soltas. Mas em pestana, sim. Ó. Então se eu fosse tocar a mesma música em pestana, ó, em reggae, vai ter que ser tudo em pestana. Eu navegarei no oceano do Espírito, em pestana, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Viu que legal? Tudo em pestana. Se eu fosse tocar um black music, eu sou, ó, só pestana. A mesma música. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Então tem muita gente que quer ficar sempre no comodismo e no conforto. Tipo, enquanto tá tocando a musiquinha em sol, dó, ré, tá tudo fácil. Mas se você tem um sonho de tocar na igreja, se você tem um sonho de tocar num grupo de louvor, ou mesmo que seja no grupo de célula, galera, é muito importante vocês saberem isso.